Muitas vezes a gente vai ao cinema para se divertir, que é uma sessão leve. Muitas outras vezes a ideia é um filme mais complexo, fazer uma análise. De um jeito ou de outro, a gente sempre sai da sessão com alguma mensagem. No programa de hoje, a gente fala sobre criminologia e cinema. E quem fala sobre esse assunto são dois promotores de justiça que acabam de lançar um livro sobre esse assunto, o Bruno Machado e o Antônio Suxberger. E Antônio, tudo bom? Tudo bem, Paulo? Bem-vindo. Obrigado. Bruno, tudo bem também? Tudo bem, Paulo. Muito bem-vindo também. Obrigado. Bom, estou aqui com mais um livro, Criminologia e Cinema, Semânticas do Castigo, super recente, acaba de ser publicado. Eu queria começar com você, Bruno, explicando para a gente o que tem aqui. O livro é fruto de que estudo, de que tipo de pesquisas? Sim, este livro ele integra uma linha de pesquisa do nosso grupo que se chama Criminologia e Arte. O nosso grupo está cadastrado desde 2007 aqui no programa de pós-graduação do NICEUB, em Direito e Políticas Públicas, e ele é resultado, né, de um trabalho já de alguns anos, e a gente tem aí o terceiro volume. O primeiro volume ele foi editado em 2012 e se denominou Perspectivas sobre o Controle Social. E é uma obra que foi editada pela Cristina Zakseski e pelo Evandro Pisa. Posteriormente, nós passamos a coordenar uma coleção que se denomina Direito, Transdisciplinaridade e Pesquisas Sociojurídicas. E essa coleção, ela abraçou esse projeto editorial do Cinema e Criminologia. Então, originalmente, né, nesse primeiro volume, né, sobre o controle social, nesse livro do Evandro e da Cristina, e nós passamos a editá-lo. Então, o segundo volume foi o Narrativas da Violência, de 2016, e agora sai o terceiro volume, Semânticas do Castigo. Tem dois pontos que eu acho muito relevantes, muito legais. O primeiro é que é um baita de um livro assim que houve pessoas de todas as formações. Sim. Um outro ponto muito importante é que traz o cinema, a TV, que traz as pessoas para perto. Sim. São dois pontos-chave aqui no livro, eu posso ver isso? Sim. É claro que ele tem uma preocupação didática e pedagógica que deu início à linha de pesquisa Criminologia e Arte, que era trazer questões de interesse acadêmico, criminológico ou penal criminológico para dentro da sala de aula, utilizando uma ferramenta que é a linguagem do cinema, utilizando-se, né, do cinema para falar de temas dos nossos interesses, ou temas dos interesses das disciplinas. Um dos projetos, um dos artigos aqui é seu, Antônio, e você fala sobre uma série de TV. Como é que foi o seu estudo? Eu acho que um ponto interessante do projeto como um todo é que ele conseguiu, para além da abordagem que é muito séria e é inovadora, conseguiu agregar gostos, né, prazeres, porque falar sobre cinema é uma coisa que é muito prazerosa, falar da televisão como um todo. A escolha foi não escolher um filme, mas escolher uma série de televisão. E o problema só talvez fosse o alcance em relação à audiência. Mas eu até deixo o convite para os nossos leitores. É uma série chamada Billions, ela é produzida pela AMC nos Estados Unidos, um elenco sensacional de atores, é uma trinca de atores que é fantástica, o Paul Giamatti, Damian Lewis e a Maggie Siff, e a história de uma psicóloga, ela trabalha com um trabalho de coaching que ela faz, numa equipe de ponta norte-americana que trabalha com fundos hedge. Então, são investidores e pessoas que trabalham no mercado de ações com a mais alta sofisticação e pressão que se possa imaginar. De um lado, você tem o bilionário que dá nome ao título do Billions, e de outra parte, ela é casada com o chefe da promotoria que cuida justamente da área de Wall Street em Nova York. E é muito interessante porque, como série de televisão que ela tem uma narrativa e uma trama um pouco mais complexa, até por conta do tempo que se arrasta e se desenvolve. E ela é um reflexo muito duro do que é o processo seletivo do funcionamento do sistema de justiça criminal. Então, ela traz algumas reflexões, tanto reflexões a partir dos nossos olhares, quando nós assistimos a série, que é o que o Bruno coloca como criminologia no cinema,
como também lições por meio do qual, como representação cultural que é, o seriado igualmente reflete ou reproduz aquilo ou parcela do que seja a compreensão em geral do sistema de justiça. Então, é um tema desafiador, particularmente no artigo, a ideia era tentar abordar essa interlocução de uma reconhecida seleção que o sistema de justiça faz com temas que são próprios, por exemplo, do direito processual penal. Outro ponto, é prazeroso escrever sobre isso? Você falava cinema, séries, a gente gosta disso. Vocês são apaixonados pelo direito também, que eu sei, são promotores. É bom juntar essas duas levadas, juntar criminologia, juntar cinema, direito e cinema? É prazeroso também? Eu acho que a gente até conversava aqui antes de começar o programa de que a gente tem que trabalhar em cima daquilo que a gente gosta. E é muito interessante que a gente possa produzir reflexões que são muito profícuas, reflexões que são críticas, reflexões que são mesmo de um aprofundamento do nosso contexto e dos problemas sociais, a partir de uma atividade que a gente acha que seja meramente lúdica, né? Porque eu vou assistir um filme aqui, vou me divertir, coisa que vale. Mas a boa diversão é uma diversão reflexiva, é uma diversão que provoque, é uma diversão que demande algumas reflexões. Então, o bom filme não é o filme que você conversa depois, né? O filme, como prazer lúdico, ele às vezes é um pretexto para você poder passar bons momentos com amigos, com a companheira, a parceiro, que seja. E eu acho que é interessante que, se eu pudesse dar uma visão um pouco mais simplista do livro, ela seria um excelente bate-papo depois de um ótimo filme que nós assistiríamos, entendeu? Então, cada artigo ele tem essa reflexão, um momento de diálogo. Eu gosto demais dos textos escritos porque não são textos estritamente descritivos ou como se fosse uma lição de como assistir o filme, muito pelo contrário. É um convite à reflexão, um convite ao debate. Eu acho que nesse aspecto, eu acho que a coleção e o livro particularmente, ele é muito feliz, porque você, lendo, você se sente aberto igualmente a contribuir com as suas próprias críticas e reflexões. Complementando aí, Bruno, o que tem aqui? O que as pessoas vão ler aqui? Que tipo de filmes, que seriados, que análises? Quem está aqui? São 28 artigos, se eu não me engano. São 28 artigos e bastante autores. Não vou arriscar aqui que eu tenho que pegar ele em mãos para não correr o risco de excluir ninguém. Mas esses 28, né, filmes e séries estão divididos em 3 partes. A primeira parte nós denominamos de experiências do castigo. E nessa parte nós colocamos todos os trabalhos, né, ou filmes, e a partir dessa interpretação, né, que os autores fazem e que possibilitam que a gente explore múltiplas dimensões e sentidos do castigo. A ideia era sair da concepção tradicional do castigo como castigo, punição institucionalizada pelo Estado. O castigo como uma condenação, por exemplo. Como uma condenação e uma pena a ser imposta, né? Então, exatamente por essa transdisciplinaridade, por esse convite a autores com distintas formações, nós investimos exatamente nessa veia peculiar de cada autor. O primeiro texto, né, o texto que abre, né, esse livro do grupo, né, do Pedro Bicalho, do Rio de Janeiro. Pedro Bicalho é do Departamento de Psicologia e explora o Django Livre em interlocução com projetos que são desenvolvidos ali no departamento no Rio de Janeiro, né, dentro da linha de pesquisa que eles têm. Então, isso me parece uma interlocução importante, né, trazer o primeiro filme, né, que é o Django Livre, para explorar essas experiências do castigo nessa interlocução com outras áreas, né? Sair do direito para a criminologia, passando pela psicologia e retornando ao direito. Então, eu acho que essa liberdade, né, criativa, né, dos autores de buscar, né, essa interlocução, né, ou esses interdiscursos, né, com outras linguagens, isso eu acho que é o peculiar e marcante desse livro. A segunda parte, né, interseções entre gênero, raça e classe social, nós temos aí, mas essa é a parte onde nós reunimos a maior parte dos estudos, dos artigos. Nós temos aí aqueles parceiros que investem exatamente numa
dimensão recente dos estudos críticos, que é trazer as questões raciais e questões de gênero, violências de gênero, ou violências que estão, de alguma forma, relacionadas a questões raciais, para dentro também do projeto, ou seja, expandir a nossa lente, né, a nossa possibilidade de olhar uma determinada temática, também em articulação com essas reflexões críticas que procuram então contemplar questões raciais e questões de gênero. E a terceira parte, que nós denominamos para além do castigo, ela investe numa temática ou em perspectivas, talvez seja a palavra mais adequada, que contemplam o castigo, mas não se limitam ao castigo. Elas exploram outras questões que estão relacionadas também a um determinado modelo de justiça, que é quando a gente imagina o castigo, a gente pensa numa determinada modelagem de justiça. A gente está pensando também em justiça. E os autores, nessa última parte, né, do livro, eles procuraram trazer essas temáticas para projetos de interesse acadêmico, projetos de longos anos, né? Então, eu acho que o livro ele propiciou uma diversidade bastante importante. Ele cumpre o papel de trazer essa interdisciplinariedade como a pedra de toque, como o eixo central do trabalho. E eu diria que, se me perguntam, esse é um livro que trata das criminologias no cinema ou de criminologias do cinema? Eu diria que nós temos as duas coisas no livro. Em alguns trabalhos, talvez a gente vai encontrar muito mais um esforço de identificar, né, os discursos acadêmicos dentro do cinema, ou na forma como o cinema projeta, né, uma determinada imagem. Vou pedir um tempinho aqui para os dois, porque o Iluminuras faz uma rápida pausa, mas volta num minutinho, hein? O intervalo é curto, até já. O Iluminuras está de volta para continuar essa nossa conversa aqui com os promotores de justiça Antônio e Bruno, falando sobre esse livro aqui especificamente, Criminologia e Cinema, Semânticas do Castigo. Você sempre gostou de cinema, Antônio, ou de séries de TV ou de televisão? Eu sou bem aficionado e o que é uma coisa até motivo de piada em sala de aula, quando eu estou lecionando, é que eu dou muitos exemplos de filmes. Eu acho que é uma maneira também de tirar minha plateia, minha audiência, desse imobilismo. Então, é importante, eu acho, utilizar esses exemplos, o aprendizado a partir de casos e casos extraídos dessas peças, não só de filmes, mas também de livros, enfim, outras experiências de manifestação cultural. Mas cinema é realmente eu gosto muito. Eu gosto de toda sorte de cinema, assim, desde os filmes mais elaborados, de mensagens mais complexas, até aquele filme esquecível que você assiste, se diverte e depois você não lembra nem do que se tratava. Eu gosto de tudo, acho toda experiência cinematográfica válida e bem-vinda como manifestação de contexto, de crítica social mesmo. Não é a primeira vez que você faz isso, Bruno, que você organiza um material como esse, mas você junta cinema, artes visuais, outras artes, literatura e direito. Uhum. É a sua área também, uma das suas áreas? Sim, eu diria que hoje essa é a minha principal área de interesse. Cada vez mais eu me interesso de como a arte, né, nas suas múltiplas manifestações, a literatura, mas também a música, o cinema, as artes plásticas, elas podem e são recursos absolutamente relevantes do ponto de vista da ampliação do nosso horizonte, né, de sentidos sobre temáticas que nós muitas vezes aprendemos, ensinamos e reproduzimos de uma forma muito hermética, separada do mundo da vida, né, ou do mundo dos encontros cara a cara, que vão muito além, né, das linguagens absolutamente
programadas, às vezes, do direito, fechadas, né, as linguagens da razão, da ciência, que elas têm uma trajetória absolutamente importante, e relevante, mas eu cada vez mais aposto que elas têm muito a ganhar quando a gente investe nessa possibilidade semântica de explorar recursos estéticos da arte, né, para a gente também discutir questões éticas. Como projetar, né, questões éticas e ter um impacto a partir de uma determinada, eu diria, de um formato ou de uma linguagem que foge, né, da nossa zona de conforto. Vocês dois são professores, além de promotores, os dois são professores. Em sala de aula é um desafio também passar um assunto como esse? O que o Bruno falou, muitas vezes alguém pode pensar que isso não é direito como a gente está acostumado? Esse convite à reflexão, ele tem que acontecer e uma das maneiras até pelas quais eu gosto de provocar quem não leva a sério o fato de parecer que é uma coisa que o cinema, o livro, a história narrativa, os quadrinhos sejam apenas uma manifestação lúdica, eu gosto de provocar o interlocutor para que ele perceba igualmente que também o cinema modificou a maneira pela qual ele flertou, por exemplo, com o sistema de justiça criminal. Se você pega a produção cinematográfica, por exemplo, dos Estados Unidos, na década de 50, 60, até meados da década de 70, eles nunca brincaram ou, digamos assim, se sentiram à vontade para fazer uma crítica mais dura ao sistema de justiça. São obras, digamos assim, de reflexão filosófica, algumas vezes de reflexão ética, mas nenhuma obra tinha uma crítica mais ácida ao sistema de justiça. É no final da década de 70, eu gosto desse marco, que é um filme chamado Justiça para Todos, estrelado pelo Al Pacino, em que o filme mostra um quadro absolutamente caótico. Um juiz que é ex-veterano da Guerra do Vietnã, com tendências suicidas, um promotor viciado em cocaína, louco, ególatra, maluco, e o advogado, que é o Al Pacino, a cada audiência que ele fazia, ele terminava a audiência preso, por uma figura parecida com o Desacato. Assim, esse filme é um filme marcante porque ele foi o primeiro escracho que acontece ao sistema de justiça. E veja só o que isso representou ao longo dos tempos. Quantos filmes hoje nós não temos que provocam uma reflexão sobre o caráter seletivo, sobre a maneira pela qual também o sistema de justiça se mostra responsivo a questões de recorte social, de gênero, de raça, enfim. Então, é curioso perceber, eu sempre faço essa provocação, de que também as peças culturais induzem essa maior reflexão. Então, quando alguém comenta, fala, não, mas isso aí não é sério, você está tratando com coisas que, de maneira muito preconceituosa, se diria baixa cultura, e eu acho interessante refletir sobre isso. Não, eu queria só fazer um comentário, acho que tudo que o Antônio está comentando é interessante e remete a uma discussão que eu acho que ela é transversal ao projeto editorial, né? Historicamente, se a gente vai investigar um pouco a teoria, né, cinematográfica, a teoria crítica, a gente tem as primeiras impressões muito negativas em relação ao cinema, né? Predominava uma concepção de que o cinema era cultura de massa que provocava alienação. Essa era mais ou menos uma concepção hegemônica, né, do pensamento crítico ali dos anos 40, 50. Esse pensamento ele foi sendo reelaborado, principalmente ali no final dos anos 50, início dos anos 60, 70, com o surgimento de movimentos que a gente poderia identificar como movimentos ou críticos ou alternativos dentro do cinema, né? O novo cinema alemão, a Nouvelle Vague francesa, o realismo italiano, no Brasil, cinema novo, né, brasileiro. A teoria crítica pouco acreditava em uma produção fílmica alternativa. Isso nos anos 50, nos anos 60, ele passou a ser reelaborado a partir dessa possibilidade de explorar esse novo formato de um cinema, que é um cinema que aparecia em cena como um cinema reflexivo e não um modelo que produziria meramente alienação. E é interessante que
esse movimento, ele também coincide com o movimento que estava acontecendo dentro da criminologia, dentro do pensamento criminológico. Ou seja, tem um encontro, é o surgimento do pensamento criminológico crítico que investe em duas frentes. Uma frente que a gente poderia dizer epistemológico, palavrão, né? Mas é do ponto de vista de produção de conhecimento, e outra frente que é político-normativa, que tem uma perspectiva de emancipação social, né, de melhora das condições sociais, condições de sociabilidade. Isso supõe um encontro que a gente poderia dizer, uma afinidade entre essas linguagens que faz com que quem se orienta academicamente, né, por uma perspectiva criminológica crítica busque, né, um determinado perfil de produção cinematográfica que se ajuste, né, também a essa concepção ou contra-hegemônica ou alternativa, porque ele tem muito a dizer e ele nos interessa, mas ele é contra-hegemônico, ele é minoritário, ele não é blockbuster. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que alguém poderia dizer. A seleção do filme, ela segue essa linha, ou seja, se nós estamos de alguma forma orientados por uma perspectiva crítica sobre o sistema penal, uma perspectiva crítica sobre o desvio, sobre a justiça, sobre o direito, nós selecionamos esses filmes que historicamente dialogam, nós falamos a mesma língua. Hoje, cada vez mais eu estou convencido de que essa sua opção ela é adequada. Eu acho que não deve ser uma camisa de força, porque a perspectiva do projeto, ela serve para a gente explorar esses múltiplos sentidos que estão na produção cinematográfica. Porque uma perspectiva como essa, ela tanto pode atuar como uma perspectiva de denúncia de um preconceito, de uma visão sexista ou racista, implícita nas nossas práticas, nas nossas sensibilidades. Elas não aparecem, elas não são verbalizadas, mas elas se projetam e elas têm muitas vezes um impacto muito grande. Então eu acho que esse é um lado. O outro lado que me parece importante, né, é também explorar, sair da mera denúncia e também utilizar esse tipo de produção como uma temática importante para colocar o dedo e dizer, esse é um tipo peculiar de criminologia no cinema. Esse também é um tipo peculiar de pensamento jurídico, ou pensamento penal, criminológico, político-criminal no cinema. Eu acho que o projeto, ele também, e eu acho que isso é um ponto importante, ele é tirar o espectador da sua zona de conforto, provocar um espanto ou uma catarse. Eu acho que esse sentimento, esse impacto, ele é altamente importante, porque a gente pode comunicar por meio de um conceito imagem de uma forma muito mais, eu diria, impactante do que muitas vezes por um curso, um livro de criminologia, um tratado crítico. Então, eu acho que ele tem esse poder que é uma temática também a ser explorada. Nosso tempo, infelizmente, terminou. Eu acho que vem mais livro por aí, né? Tem bem mais assunto para muitos outros artigos. Esperamos. Mas, infelizmente, nosso tempo termina aqui, o programa também. Bruno, muitíssimo obrigado aqui por mais uma vez vir ao Iluminuras. Foi um prazer mais uma vez. Eu que agradeço. Antônio, obrigado também. Você já participou do Iluminuras, participa mais uma vez. Sempre bom te receber aqui. Eu que agradeço e espero que o Iluminuras siga como um espaço importante para esse tipo de reflexão, divulgação, que eu acho que é único dentro da produção televisiva e cultural brasileira, né? Eu acho que a gente precisa de mais espaços como esse e a TV Justiça merece todos os parabéns sobre isso. Obrigado. Bom, antes de terminar, eu chamo a Michele, né? A nossa consultora literária. Oi, Michele. Oi, Paulo. Hoje eu vou dedicar a minha fala a um escritor muito famoso. Hoje eu vou comentar o romance Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski, publicado em 1866. Este é o 9º romance desse grande autor russo. O enredo conta a história de um jovem estudante que mata a golpes de machado uma agiota a quem devia dinheiro. Ela era uma mulher muito rude, que maltratava e torturava psicologicamente aqueles que lhe deviam dinheiro.
Então o protagonista convence a si mesmo que não era tão ruim matar uma pessoa tão má. Ele planeja o assassinato e vai até a sua casa. E este crime, aparentemente sem culpa, desanda a partir do momento em que vira um duplo homicídio, já que ele acaba matando uma outra pessoa sem querer. Ele inicialmente sai impune, escapa, mas a culpa começa a remoer e ele não sabe o que fazer. Qual é o grande dilema da obra? Negar o crime e viver eternamente com esse remorso? Ou confessar e tentar buscar a redenção? Bom, eu não vou contar o final. Realmente convido-os a lerem esta obra, que é muito interessante. Mas eu trago o Crime e Castigo para o Iluminuras de hoje porque ela debate justamente essa questão da moral e até que ponto os indivíduos poderiam agir acima da legalidade. Na narrativa, muito bem construída, nós passeamos pela consciência de um criminoso, acompanhamos cada um dos seus pensamentos. É realmente uma obra que chama a nossa atenção. Eu dedico minha fala a Dostoiévski porque que livro melhor que Crime e Castigo para fazer parte do Iluminuras sobre cinema e castigo. Obrigado, Michele, e muito obrigado a você que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui. Para rever este e outros programas, acesse aí telejustiça.jus.br ou mande um e-mail para a gente, iluminuras@stf.jus.br. A TV tem também um novo canal no YouTube, é o TV Justiça Oficial. Obrigado e até a semana que vem. Tchau.